Oi, tudo bem? Tudo, Estava tentando entrar, mas não estava entrando. tudo ótimo. Você está na praia. Sim, eu vim aqui em sua Ai, que homenagem para a delícia! gente ter o barulho do mar como nosso Deixa eu melhorar fundo. o som aqui. Deixa eu melhorar o som. Eu estou em Búzios. Que ótimo. Ok. Eu estava desligando o outro microfone para não dar barulho duplo. Você está me escutando bem? Eu estou te escutando bem. Tá, né? Tô, Então tá bom. É que eu estou fazendo via telefone. Você também? também. Uhum. É. Então. Pronto, aí já ficou melhor, né? Tudo bem? Tudo. Que delícia que você está em Búzios! Que coisa linda! Coisa boa. Tá calor aí? Sim. Gostoso, assim, não super calor. Eu estava na montanha, então para mim tá bastante quente. Ah, Muda mas é bom, né? totalmente a Sair da montanha energia. para a praia. Hein? Muda totalmente a energia, né? Assim, é bem, Ai, tá que sendo bem legal. importante de vir para cá, assim. Você vai sempre? Então, tem uma amiga nossa da Sanga que mora aqui, mas fazia muitos anos que eu não vinha. E era bem Ai, perto da onde eu estava na montanha, assim, 2 horas e meia ontem de estrada já cheguei aqui, foi bem rápido. que ótimo, que E bom. aí eu achei muito sincrônico da gente fazer a nossa conversa e ter essa oportunidade depois de tantos meses também estar na praia. Que bom, né? Você está conectada, nós estamos conectadas. A única coisa que eu tenho dos oceanos são, lógico, o barquinho, as fotos e a minha cor do mar. Com Eu certeza. ando sempre, eu ando sempre com um pedaço de oceano comigo, que é o meu talismã, que é uma pérola que eu ganhei na Polinésia. Tá vendo? Uhum. É uma pérola. Olha que lindo. E a Sim. única joia que o mar produz são as pérolas. Então, é uma joia muito especial, não é uma joia qualquer, não é extraída da montanha, das cavernas, né, que o pessoal Sim, extrai como as esmeraldas ou as outras pedras preciosas. verdade. Mas essa é mais preciosa ainda porque é o mar quem produz. Incrível. Então eu guardo assim comigo o meu talismã, né? Perto do coração, né? Que eu imagino assim que quando eu estava escrevendo, né, assim sobre a nossa conversa, quem carrega assim os ensinamentos do mar no coração, né? Assim, e agora refletindo antes assim de vir para cá, a quantidade de reflexões assim que só de olhar para o mar a gente traz para a vida, né? E aí como é lindo assim essa relação, né? São muitas as reflexões que a gente pode fazer, né? Do vento, das ondas, das tempestades, né? Assim, do horizonte, né? Da profundidade, enfim, são muitos níveis assim que a E gente da pode relacionar. impermanência do mar também, dessa impermanência do mar, que um dia ele é bem calmo, tranquilo, e de repente um vento ele muda, cria ondas, então se torna, que as pessoas chamam violentos, mas não é, né? Mas se torna assim bravio, né? Então essa impermanência do mar, o mar nunca é o mesmo. Eu amo as montanhas, acho linda, mas as montanhas sempre são estáticas, mas ao passo que o mar é um ser vivo que está sempre mudando, né? As montanhas também, mas para mim o mar a gente vê mais de perto. É verdade. E aí fiquei pensando nesse lugar assim da palavra tempestade, né? E acho que é uma das grandes os grandes medos assim de quem navega, né? E de quem não sabe muito. Eu falo, nossa, imagina estar num barquinho numa tempestade no mar, né? E assim o que a gente está vivendo agora. Então assim fiquei um pouco pensando nesse lugar, né? De conseguir realmente respirar e falar, não, vai dar tudo certo, a confiança, né? Que traz assim uma sabedoria que eu imagino que você tem muitas experiências assim que devem ser muito fortes, né, em relação a essas tempestades e essas situações de incerteza, né? É,
Ao contrário de que todo mundo acha que são as tempestades assim, que são o nosso maior desafio, eu vou te confessar já de início que o maior desafio que a gente tem é a convivência num pequeno espaço dentro do barco. Passar dias, 5 dias, 30 dias dentro do barco com os tripulantes num espaço pequeno, isso sim é um desafio muito grande, porque as pessoas que estão hoje confinadas dentro de um espaço até maior do que o barco, né? Nosso barco, o primeiro barco, 40 metros quadrados, com uma família, foi a primeira vez que a gente ficou confinado atravessando o oceano, né? Mesmo que a gente não pegou tempestade. Mas essa convivência de a gente entender a paciência uns com os outros, o respeito ao espaço de cada um, né? Aí, aos pouquinhos, a gente foi desenvolvendo assim, certas regras, a regra de, por exemplo, compartilhar, nós tínhamos turnos, cada um faz o seu turno 4 horas, que é o turno que é. Você tem que estar no meio, você tem que olhar as velas, você tem que olhar no horizonte, para ver se não vem no navio, você tem que cuidar, né, da navegação. Então, são as suas obrigações, esses são os seus turnos. E também a gente divide o mesmo espaço, como você tem uma casa grande. Então, a gente tem a responsabilidade que vai cuidar da cozinha, tem a responsabilidade que vai cuidar na manutenção da casa, né, limpar, arrumar. Então, cada um tinha a sua função e também os seus turnos. Isso era, não podia deixar de fazer. Muito fácil, as pessoas acham que olha, que mais, que bonito, nós somos os maiores. Nós saímos de uma família em 1984, temos nossos 3 filhos, né? E eles eram pequenos, eles tinham 7 anos, 10 anos e 15 anos. Então, nós já vimos crescendo juntos, mostrando tudo essa vida do barco. Mas essa viagem maior que nós saímos e que passamos 10 anos navegando, foi uma coisa incrível. Heloísa, o som está um pouquinho baixo, eu não sei se tem algo que você mudou ou se você pode falar um pouco. Está um pouco difícil de entender. Eu achei que era só para mim, mas umas outras pessoas comentaram. Vamos ver agora. Dá um minutinho. Acho que melhorou. É já mais um teste que a gente tem que ter, que é um teste de paciência, né? E aí, vivendo no barco, a gente vai aprendendo a lidar com todos esses... eu não chamo... Todo mundo fala problema, não é problema. Na realidade, são desafios que você tem que aprender a viver, né? E isso serviu de base, todas essas travessias, 10 anos no mar com os filhos crescendo, tinha que ter uma disciplina incrível, porque eu dava aula para eles. Então, o oceano em si foi assim, uma escola que me colocou dentro do barco para eu poder aprender e continuar aprendendo. Todo mundo fala, você deu 3 voltas ao mundo, já sabe. Eu digo, não, o mar ensina o tempo inteiro. Eu não sei nada, porque cada situação é diferente, cada tempestade é diferente, né? Então, são lições que eu estou aprendendo o tempo inteirinho, sabe? Não é uma coisa assim que você aprende como você faz um curso, fechou o curso, ganha o diploma, não. Não é assim. Bom, tanto depois com o diploma na mão tem que exercer, né? Não adianta fazer o curso só. Exatamente, tem que fazer estágio, né? E depois tem que exercer mesmo. Então, esse é o caso dos oceanos. Eles têm uma mobilidade. Eu digo assim, os oceanos são a nossa estrada, elas nos levam em lugares maravilhosos, né? Porque a gente anda sem fronteira, os oceanos não têm fronteira. Você sai do Oceano Índico, quando nós estávamos velejando na Indonésia, e aí eu toda animada falei para minha filha, né, que ela tinha na ocasião 6 anos, eu digo, saímos das ilhas e entramos no Oceano Índico. Aí eu falei, olha, estamos entrando no Oceano Índico. Ela olhou ao redor e me disse, não vejo diferença nenhuma.
a percepção dela, mas para mim era uma linha que marcava essa mudança de oceanos. E assim, tem uns marcos muito importantes. Quando você passa, por exemplo, no final da África, que você sai do Oceano Índico e você entra no Oceano Pacífico. Ali tem um marco, tem um farol, tem uma ponta, que aí você vê, né, diz assim, estou passando de um oceano para o outro. Mas como diz a Cat, não vejo diferença nenhuma. Mas a gente sente no coração. Tá? Então isso é muito lindo, isso é muito assim, emocionante. E é uma comunhão, né, que a gente tem com a natureza, sabe, Fernanda, tão grande que às vezes eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas. Estar lá no meio do marzão, assim, você se sente realmente naquela casquinha de nós. Sim. E aí entra a questão de você ter fé. Você tem que ter uma fé muito grande. Sim, de que eu acho que é tudo muito vai dar importante, certo. né? Isso agora também, assim, a gente ter confiança, né? Assim, num lugar de segurar, né? Assim, eu te perguntar isso, aonde que tá o seu eixo, assim, como é que fala no barco, o mastro, né? Dentro, assim, segura e fala, não, aqui eu tô firme, tô bem, né? Pode vir a tempestade. É porque por mais mares, oceanos que eu tenha navegado, mas foi lá, dentro desse ambiente, que eu descobri o meu oceano, né? Eu descobri o meu Deus, independente de qual seja a nomenclatura, né? Então foi lá que eu descobri o meu Deus interior, o meu estar bem comigo mesmo. Então a tempestade por fora pode estar rolando feia, mas eu tenho que ter essa âncora na realidade dentro de mim. Então, é isso que eu faço. Eu faço muita meditação, lógico. Não tem lugar mais lindo de meditar. Não tem, realmente. Todo lugar é lindo, mas assim, no meio do mar, oceano. Uau. É muito lindo. É muito lindo. Então, é isso que eu tenho. As pessoas costumam dizer, né? Ai, você tem muita coragem, você saiu com seus filhos pequenos, você vai para o mar, tudo pode acontecer, pode afundar o barco. Aí eu falo, você tem que ter fé, você tem que ter confiança, porque senão você nem sai de casa. Com certeza. Tá escutando? Tô escutando. E os ventos, né, assim, eu achei muito interessante, assim, que eu vi uma foto no Instagram de vocês, não lembro mais se foi seu, mas assim, de um momento que não tinha GPS, né, e aí acho que um dos seus filhos estava na frente, assim, olhando e observando o mar, né, entendendo para onde ir, só mesmo com a sensibilidade de observar e não bater em nenhuma pedra, né? Eu achei tão forte isso também, né? Da fé que você está trazendo, né? E saber para onde você vai, né? Uma coisa que o Lama Michel também fala muito, né? Do direcionamento da vela, né? E assim, olhar para um ponto e falar, não, é para lá que eu vou. Exatamente, é que você traça um rumo. Até hoje ele falou, eu achei muito bonito, né, dessa incerteza, você não é a incerteza da vida, né? Você acha que sabe tudo, que é dono da vida, é dono do seu destino, mas essa incerteza é muito grande, né? Não há nada certo, né? Tudo é incerto, lógico, você tem o seu espaço, que é o barco, você tem os seus elementos, que são os ventos e o oceano, mas você tem que ter um aprendizado, um conhecimento constante, né? E observar. Isso eu acho assim fundamental. E essa foto que você viu, que meu filho estava na frente, é que nós estávamos entrando num atol. Um atol é uma ilha redonda, assim, cheia de pedras e que só tem uma entrada de mar. Então, ela vai com a maré, de 6 em 6 horas, ela entra toda a água do oceano, entra ali para
aquela lagoa grande. E quando chega 6 horas depois, toda a água que está ali, quer dizer, quase toda, esvazia. Então tem uma corrente muito forte. E geralmente são lugares desses atóis pequenos que não tem sinalização, que não tem GPS que você possa seguir, porque são muito isolados e você tem que prestar muita atenção. E esse meu filho mais novo, o Wilhelm e o David também, aprenderam lá em cima, subiam em cima do mastro e de lá eles olhavam para ver a cor da água. Conforme o tom da água, se é mais claro, mais escuro, as pedras, eles iam guiando o barco. E isso também criou essa conexão de confiança, porque o Wilfredo, né, o capitão, eu, que estávamos ali levando o barco, tínhamos que obedecer o sinal daquele meu filho lá de 12 anos, 13 anos, dizendo para a direita, para cá, para frente. Então, se criou esse elo de confiança muito grande. Mas é importante você sempre observar aonde você está, ao seu lado, tudo que você pode captar, né, com uma observação. É fundamental para nós. Acho que observar e analisar, né, sem reagir, né, também tem isso, assim, né, de não... eu gosto muito, não sei se você conhece os 4 acordos toltecas. Muitas pessoas conhecem. Não. São, enfim, são ensinamentos dos toltecas, né, da civilização tolteca, né? E aí, então, os 4 acordos são: dê o melhor de si, seja fiel à sua palavra, aí não tire conclusões e não leve nada para o pessoal. Sim, né? E eu ainda digo outro, né? Não julgue as pessoas também, porque as pessoas têm essa mania de estar julgando, né? Você tem que aceitar as pessoas como elas são. Ali desses ensinamentos do Soltec, eu vou procurar. Muito bonito. É muito legal, são simples, né? 4 acordos, mas assim, você pega para realmente assim, não tirar conclusões, é uma coisa que a gente faz muito, né? Tirar conclusões assim, e também pegar para o pessoal rapidinho, você já está apontando o dedo para si mesmo. Né? Não. Isso é fundamental, é muito lindo. E como que está sendo para você estar longe do mar, Heloísa, assim, como que está carregando essas ondas? É um outro aprendizado, está ainda mais, não é que eu esteja longe do mar, eu estou longe do mar e estou numa cidade como São Paulo, mas realmente era para eu ter ido para o barco, não deu, o barco estava lá nas Falklands Malvinas, lá perto da Antártica, e cancelaram os voos e eu fiquei presa aqui. Mas, de qualquer maneira, eu estou super bem, estou na casa do meu filho, estou com meu neto de 11 anos, e tem sido outro aprendizado. Eu acho que o mais, quando eu falo em vida, e eu falo nos oceanos, é que os oceanos ensinam muito a mudança, a impermanência, o desapego, né, que você tem que ter, por exemplo, para ir morar no barco, você tem que deixar para trás muitas coisas que você tem numa casa e você se muda para um barco com poucas coisas, você não precisa de tudo isso para viver uma vida mais simples, de desapego, né? Então, quando eu vim para cá, para São Paulo, que eu não pude partir, primeiro eu tive que parar e dizer, oh meu Deus, eu vou ficar numa cidade como São Paulo, né? Mas, como no barco, a gente sempre procura, não é que eu seja, todo mundo fala, você é otimista, você é muito animada, não é isso, é de você olhar lá na frente, no horizonte e dizer, como que eu vou levar essa viagem? Como você falou, né, que o Lama Michel diz muito disso, como que eu vou levar esse barco agora? Né? Então eu demorou uma semana até eu me adaptar, inclusive no início, por exemplo, pararam os voos todos, não tinha um barulho de avião, né? Então eu tive que me adaptar a uma série de fatos de morar numa casa, de não balançar, sentir falta do meu balancinho do mar, né? De não ter um horizonte muito grande para ver, né? Então, assim, aí eu fui fazendo adaptações, aí baixei um app de sons do mar. Então, eu escuto sons do mar sempre que possível, até para dormir. Então, eu tenho meus sons do mar para dormir. Por isso que eu vim aqui para trazer o som do mar para gente.
Ao vivo e a cores para mim, que lindo. Muito, muito carinho da sua parte. E aí eu fui me adaptando, lógico. E aí tinham regras, né? Só meu filho, eu e meu neto. A mesma dinâmica que eu empreguei no barco, a gente trouxe para cá, de fazer cada um a sua tarefa, ajudar na cozinha, limpar, arrumar e tal. Mas também de trabalhar, de manter a mente ocupada, né? De fazer o trabalho que eu queria fazer. Eu escrevi um livro nessa quarentena. Vai ser publicado agora em setembro, um livro infanto-juvenil. É a minha primeira aventura no campo de literatura infantil. Legal. Então, isso me deu também o tempo. E aí eu disse, eu queria fazer um curso de reiki. Sempre quis fazer reiki e nunca conseguia. Não tenho tempo porque tem que ir lá no lugar, é longe, não sei o quê. Eu estava num lugar, o reiki acontecia no outro e nunca coincidiu. E agora, com essa facilidade de você poder fazer online, não teve dúvida. Eu já me matriculei, já estou no 4º módulo e, sabe, assim, trabalhando ao meu tempo. E isso tudo eu acho assim, que me deu uma oportunidade de fazer coisas que a gente diz assim, não tenho tempo porque eu não consigo. Você consegue, você tem que se organizar para conseguir. Então, essa quarentena tem sido assim, outra viagem, outra lição. Mas é muito legal. Agora, é uma vantagem, porque quando eu estava lá no meio do oceano, eu não tinha essa comunicação que eu tenho, por exemplo, de estar diretamente falando com você, nem com meus, pessoas perto de mim, eu não tenho. E aqui, hoje, a gente pode fazer isso. A comunicação ajuda muito. Sim, com certeza. E acho que também tem isso, né, de saber que, assim, na verdade, a gente carrega a gente aonde quer que a gente vá, né? Pode ser no meio do mar, pode ser em casa, estamos lidando com as nossas emoções, enfim, com o nosso eu, né? Independente de onde a gente está, né? Acho que mostra bastante isso também. E é isso aí que você tem que aprender, né? Porque as pessoas põem uma barreira, eu não vou conseguir, não sei o quê. Não, pensa, diz, não, você vai viver esse tipo, não é para sempre, é momentariamente, por um período curto ou longo, mas você tem que aprender a viver assim. Exato. Acho que também tem um lugar assim que você falou quando a gente conversou um pouquinho antes, né, da presença, né, do momento presente, assim. E aí queria te perguntar, assim, como que a tua experiência, assim, de estar tantos anos no mar e acho que também falando um pouco da minha experiência antes de, né, passar a palavra, assim, de fazer essa pergunta, eu acho que quando eu tô, por exemplo, em outras culturas, né, já viajei também assim, muito menos que você, mas bastante para outras culturas, existe a presença, né? Assim, quando você está de cara com outra cultura, não existe o antes e depois, né? É muito forte isso, de você estar realmente inteiro ali, assim, né? Então, eu imagino vocês, assim, passando por tantos lugares diferentes e assim, né, vivendo esse dia a dia no barco e tudo isso, assim, esse estado de presença. E acho que é o que mais, assim, quando você entra no caminho espiritual, o que a gente mais tem como, né, assim, qualquer linhagem, qualquer lugar que você vai, o estado presente, né? Então, falar um pouco disso, assim, como que você vê essa ansiedade do mundo de hoje, que a gente está sempre querendo estar no celular, ou pensando no futuro, ou remoendo o passado, e a sabedoria de estar no presente. É que as pessoas vivem muito, como você falou, né? Ou lamentam o passado, ou lembram, mas com um certo peso nos ombros. Porque se eu tivesse feito a minha vida diferente, ou que saudade, sabe? E o passado o nome já diz, é um passado, né? E o futuro é incerto, o futuro você não sabe. Então, é um presente. Vamos botar numa caixinha, é o presente. Nós tínhamos um pôster no barco, que foi passando de barco a barco, e agora ele está até meio detonadinho, que tem um homem no alto de uma montanha, e ele está olhando assim à distância. E diz assim, é preciso aproveitar aqui, enquanto estamos aqui, porque não há aqui, lá. Então, é esse o momento presente. Então, cada cultura, as pessoas dizem assim, você se veste como uma muçulmana.
Não, eu assimilo aquele momento presente, porque eu vou a uma mesquita para uma cerimônia e eu não posso ir de calça comprida, eu tenho respeito pela cultura deles. Então eu saio, vou lá, procuro com alguma pessoa que eu conheço e me visto com a roupa deles, não é porque eu estou me fantasiando, é porque eu tenho respeito pelaquela cultura. Então eu me visto como uma muçulmana, se tem que cobrir o rosto, porque é a cultura deles, eu cubro o rosto, né? Então eu vivo aquele momento intensamente, muito intensamente. E é muito bonito isso, principalmente para mim, que sou mulher, e que encontro essa alma feminina em todas as culturas. É muito lindo, sabe? Forte, assim, né? muito forte, e para mim é uma conexão muito linda, né? Com a Mãe Natureza e com as mulheres do mundo inteiro, sabe? Então, esse momento presente a gente tem que aprender a viver. Estamos aqui, estamos dentro dessa quarentena, estamos cuidando da nossa saúde e das pessoas que a gente ama ou que não vivem conosco, mas que estão na rua. Então, qual é agora o momento? Cobre o teu rosto, põe a máscara, sabe? Então as pessoas têm que entender que esse é o nosso momento agora, o nosso momento presente. Sim. Sim, e é um presente estar no presente, né? Assim, estar no presente, é como eu falei, faz uma caixinha, é o teu presente. Eu estou fazendo parte de um grupo de estudos que a gente está olhando um livro sobre fenomenologia, né? E aí a gente está vendo assim as formas, né, de energia do mundo, assim, né, como na verdade onde está tudo né, o Taurus, né, então esse movimento, né, e aí a força que existe no centro, né, e foi muito interessante, eu estava refletindo bastante, até comentei isso hoje, mas assim, né, quando você foca em um ponto, né, gera muita energia, né, e a partir desse ponto que a energia ela dissolve e volta para ele, né, para dentro e para fora, assim, né, então, enfim, tem aquele... Nós fazemos parte, né, dessa energia. E aí quando você foca a energia, né, quando você está em um ponto só, existe um grande poder, né, assim, eu imagino que quando, por exemplo, no barco também, agora me veio essa imagem de todo mundo trabalhando junto, né? Assim, quando você tem um objetivo só, né? Imagina assim, cada um fazendo uma coisa, mas o objetivo é um só, né? Você sabe aonde você quer chegar, né? Assim, aí voltando para o lugar do direcionamento, assim, é uma coisa que para mim, pessoalmente, eu tenho dificuldade, porque eu gosto de muitas coisas, eu começo uma coisa, depois já estou em outra, então acho que, né, assim, essa minha indagação, assim, de entender o poder e a força que tem focar, né? É porque você faz parte de essa roda, dessa energia, que tem que levar o barco a um porto seguro. E nós somos interdependentes. Todos nós, dentro do barco, a tripulação, nós trabalhamos ombro a ombro. E é uma questão até para a gente lidar com conflitos, né? Você acha que a gente é perfeita, que todo mundo gosta de todo mundo e todo mundo acorda bem? Não é bem assim. Então, para a gente estar unidos, estar com essa convergência de energias, nós temos que lidar com os nossos conflitos. E aí todo mundo fala, como assim lidar? Nem eu, nem Vilfredo, nem meus filhos, a gente sempre está bem, mas a gente tem que lidar com o conflito. O que é que está te incomodando? Por que você está de cara feia? Qual o sapato que está apertando? Pode estar descalço, mas o que está te fazendo assim? E lógico, respeitar aquele momento da pessoa, mas a gente tem que sentar na mesa, nós costumamos dizer que a gente coloca na mesa, tá certo? Vamos sentar e vamos resolver esse conflito. E por quê? Por essa interdependência, porque chega uma tempestade, aumenta o vento, nós todos temos que estar ali juntos para manobrar a vela. Nós todos temos que estar junto com um foco de tirar o barco de uma situação perigosa, de resolver um momento que rasgou uma vela, desce a vela, todo mundo tem que descer a vela, vamos dobrar. Então, é um momento que a gente tem que estar junto. Agora, não fica bem Vilfredo virar e falar assim, faz isso.
Eu não vou fazer, eu estou de cara feia com você, estou bravo com você. Não é a questão. Nós temos que resolver. Não é, as pessoas acham que a gente é perfeito. Não, não é. É porque a gente foi aprendendo isso com o tempo. Mesmo as crianças crescendo. Imagina, eu tinha 3 adolescentes numa época, né, que os meninos já tinham 12, 14, eram 3 adolescentes, né, 18. Então, assim, a gente tinha que aprender, mas eu não sei, eu quero sair para namorar, ou eu quero sair para ir a uma festa. Então, a gente foi aprendendo a resolver os conflitos mesmo que surgem em família. E hoje, não estou dizendo que não tem, mas a gente aprende assim, vamos sentar e vamos resolver. Porque a única maneira é o dialogar, o conversar, que as energias vão ficar fluindo melhor. É um grande desafio, né? Acho que está todo mundo também nesse lugar, né? Passando por essa quarentena, muitas vezes precisa reaprender, né? A se comunicar, né? De alguma maneira, assim. É uma sabedoria, né? Respirar não, é um fundo, exercício. Né? Conversar, saber se expressar, né? Saber dizer não. Mas é um exercício, Fernanda, é um exercício que você vai fazendo, sabe? Assim como de manhã você acorda, vou fazer, por exemplo, até o próprio exercício físico. Sim. Eu não deixo de fazer, nem a minha meditação, nem, sabe, os meus alongamentos, se eu tenho que fazer yoga, se eu tenho que fazer exercício, eu não deixo de fazer. E é uma questão também, assim, de você saber até onde o outro pode respeitar você e você respeitar o outro. Isso é fundamental, a questão de respeito. Hoje eu vejo muita falta de respeito. E até me assusta às vezes. Né? As pessoas não se respeitam mais. Né? Por falta de comunicação. É como você falou, por falta de comunicação. Né? Sim, eu acho que também uma coisa que o Lama Gantin falava muito, que eu vejo agora, é a questão do espaço interno. Né? Que assim, a meditação traz, o exercício físico também traz, né? Porque senão a caixa fica cheia, né? E aí qualquer coisa que o outro faz que te ativa, né? A gente já não tem mais espaço para conseguir receber, né? E ele falava muito nisso, né? No espaço interno. E agora me vem também a questão do mar, né? Assim, quando a gente foi para o Tibete, me veio também o mar, assim, né? Essa planície, assim, que não tem fim, que traz o espaço interno para dentro, né? Você tipo, consegue respirar assim e, enfim, não dá para pôr em palavras essa sensação, né? Como que era isso no barco? Assim, as comunicações ficam mais fáceis olhando para o oceano? Ou tá na mesma? Você sabe que não, o oceano tem esse grande bálsamo, é um grande bálsamo, porque você olhando para os oceanos mesmo, olhando, você sente essa energia fluir, é uma energia muito especial. Por isso é que eu digo, eu tenho essa sorte, esse privilégio de ter vivido e estar vivendo tantos anos com uma conexão assim tão próxima, que foi um aprendizado, é um aprendizado, e que todo mundo da família sentiu essa energia e sabe que pode, né, desfrutar disso quando a gente está no mar. É que você olha, como você disse, você olhar agora aí para o seu lado, né, seu lado esquerdo, e você vê esse mar aí, você vai olhar e vai dizer assim, nossa, muita energia fluindo, ele está trazendo toda essa energia para mim. Então, para mim, isso é fundamental, é uma coisa assim, espiritual estar no oceano. Sim. E o oceano, quando se trouxe a palavra oceano, né? Nossa, me veio tantas... É um oceano, a palavra em si é um oceano. Né? São tantas coisas Exatamente. Que vêm, né? Assim, é muito bonito, né? Assim, essa profundidade, assim. E acho que a vida é um grande oceano de emoções, de aventuras, né? De profundezas, assim. E entender que essa constante mudança, né? Assim, um oceano nesse sentido, né? Que ela tá o tempo, é água, né? Enfim, ele não tá estático, como você disse, a montanha, né? É muito diferente, né? Das águas, que elas estão em constante renovação e movimento. Influído, né? E os oceanos também são responsáveis pela nossa
sobrevivência. Nós dependemos dos oceanos para respirar. 70% do nosso oxigênio vem dos mares, dos fitoplânctons. Então, mesmo quem mora lá no meio do Brasil, no meio de uma terra longe do mar, ele depende dos oceanos para respirar, né? Então, assim, o que aconteceu conosco? Nós fomos vendo, à medida que a gente foi velejando, os anos foram passando, e de repente, esses oceanos que a gente conhecia, que eram lugares que a gente podia parar o barco, se jogar na água, e de repente nós vimos, sabe o quê? Uma tristeza muito grande, uma quantidade de plásticos que está invadindo os oceanos, de forma, assim, totalmente, por enquanto, irreversível. E cada vez mais as pessoas não mudam seus hábitos. Plástico é uma coisa fácil, acessível, barato, né? E as indústrias vão fabricando cada vez mais e as pessoas não tomam essa conscientização de que isso, por mais longe que estejam, acabam parando nos mares, né? Hoje nós temos 5 ilhas de lixo. A ilha maior no Oceano Pacífico tem 2,5 vezes o tamanho da França. Você imagina, só lixo plástico. E grande parte são de resto de redes de pesca, material de pesca, mais garrafa PET e todos esses objetos. Então, assim, nós fomos vendo os oceanos ficarem sufocados cada vez mais, cada vez mais. E aí, o que a gente fez? Nós se reunimos em família e dissemos, nossa, o nosso grande oceano que nos leva a todos os lugares, que nos mostra culturas maravilhosas, povos, né, que nos recebem de braços abertos, está sofrendo. O que nós podemos fazer para retribuir tudo isso que os oceanos nos deram? Nós criamos uma iniciativa Voz dos Oceanos. Nós demos uma voz aos oceanos e estamos saindo numa nova expedição ano que vem, que vai buscar de conscientizar as pessoas, educar, fazer estudo científico para que as pessoas entendam com muita vontade assim, essa destruição dos oceanos pelos plásticos. Tem que ficar muito evidente. E cabe a cada um de nós, a você, a mim. Não é só a questão do canudinho ou dos não plásticos que você pode evitar, mas é muito mais do que isso, é a sua conscientização no seu dia a dia, né? Isso que eu ia te perguntar, né? O que trazer, assim, as práticas, né? E as soluções. Pois é, porque né, todo mundo sabe que existe, né, os desafios, mas as soluções de você evitar, primeira coisa é evitar recusar. Sabe, quantas vezes eu vou no supermercado, né, eu dizia, não quero, não vou comprar porque está envolvido em plástico. Ou então, você vai no supermercado ou vai numa feira, você não precisa tirar aquele saquinho plástico para pesar. Leva um saquinho, faz o saquinho, compra saquinho de pano que você tenha e que você possa levar. Aí é mais um exercício de disciplina. Você tem que sair. Aqui, todo mundo, no barco, a gente faz isso, leva o seu próprio sacolinha e vai lá e compra os seus alimentos. Troquei todos aqui, mas um dia fizemos assim um mutirão. Vamos lá. O que a gente pode tirar de dentro do banheiro, né? Então, vamos tirar shampoo, vamos tirar sabonete líquido, vamos comprar tudo em barra. Hoje as saboarias são enormes, tem todo tipo, shampoo, para todo mundo, condicionador, né, para lavar o rosto. Você não precisa de um pote plástico para jogar fora cada vez mais, né? Sabão para lavar a louça, derrete o sabão de coco, então você faz o seu próprio sabão, né, seu próprio detergente, e aí você, se não tiver, compra um que seja biodegradável. Então você vai buscando soluções no dia a dia para você diminuir. Por exemplo, aqui eu fiquei na casa do David, né? Aí eu falei, David, eu quero autorização. Ele disse, pode. Aí fomos para a cozinha. Todos os potes plásticos que tinham, eu fui aos poucos substituindo por potes de vidro. Né? E mesmo assim, palmito, geleia, o que for, lava, guarda e aí você coloca o que você tem de alimento.
Mas saber são que isso faz ações, diferença, né, Luísa? Porque acho que muitas vezes, assim, a gente, enfim, generalizando a gente, mas assim, não se faz porque fala, mas que diferença vai fazer, né? E uma então diferença muito grande. é uma ignorância, né, assim, no sentido fechado de visão, assim, né? Mas, Fernanda, olha, o recusar, o reutilizar, como a gente faz com os potes de maionese, o que for que você reutiliza, né? O você reciclar vem na última lista, né? Então você procure. Exatamente. E assim, essa economia circular, para que eu preciso de mais pares de sapato ou mais bolsas? Gente, a gente foi morar no barco de uma casa de 400 metros quadrados em 1984. Nós tínhamos uma casa, família, tudo. Fomos por um espaço de 40 metros quadrados. E o que você leva? Eu dei toda a minha roupa. Praticamente assim, sabe, 99% da minha roupa. Levei o mínimo, mas todo mundo dizia assim, mas vocês só vão por pouco tempo. É o que a gente achava, né? Mas, na realidade, você não precisa de tudo isso que você acaba comprando. Ah, mas é porque é legal, porque está na moda, porque não... Você não precisa de tudo isso. Então, você tem que começar também a reduzir. Me veio agora também essa reduzir, né? Que acho que também faz parte, voltando um pouco na nossa conversa do estar presente, porque acho que, enfim, assim, eu estava pegando assim frases, né, das últimas lives que eu fiz. Essa que a gente está fazendo já é a 13ª, então já foi bastante conteúdo, assim, bastante coisa dita. E aí uma coisa que algumas pessoas falaram é de a gente pensar menos, né, de ter menos pensamento, assim, que a nossa mente atrapalha. E realmente, assim, é o que faz, né, também esse lugar que você falou de observação, né, assim, de desacelerar, né. Exatamente. E eu acho que é uma das coisas, assim, que eu vejo nessa questão da sustentabilidade, que, assim, é uma coisa, sabe? Tipo, em vez de pensar menos, pode pensar, mas pense em uma coisa. De novo, foca, né? E aí, assim, consegue fazer uma coisa. Eu também, o que eu tô treinando, assim, no meu dia a dia, fazer sempre um pouquinho. É um mínimo. Mas, assim, alonga um pouquinho, lê um pouquinho, medita. Mas, pelo menos, é todos os dias, né? Então, e aí nisso, assim, que você está trazendo, né, é esse lugar, assim, do cuidado também com a vida, né? Mas para isso a gente precisa desacelerar, observar e ter uma certa presença de saber para onde agir, né? Enfim, assim, unindo um pouco do que a gente estava falando, assim, e eu acho muito bonito o que você está trazendo, porque parece tão simples assim, mas é muito profundo, né? A gente cuidar desses nossos próprios usos, né? E muda muito, né? As nossas atitudes, assim, né? Essa na verdade, uma carreira, né? Você começa a mudar uma coisa e vai mudando. E segue, né? Então, eu faço sempre um convite. Seja você também a voz dos oceanos. Junte-se a nós para ajudar, né? E cada um de nós puder falar com o próximo. Por exemplo, troca a sua bucha de cozinha por uma bucha vegetal, em vez de ser aquela de plástico. Né? Então, são pequenas ações do dia a dia. Vou te falar uma coisa que uma história que eu queria te contar. Você falou de tempestade lá no início. Quando nós estávamos na Nova Zelândia, nós saímos no mês de junho, que é um mês de tempestade. Nós estávamos atrasados, havíamos tido um problema com o passaporte e tal, e saímos no mês de junho. E começamos a navegar, havia uma janela que chama de 3 dias de bom tempo. E a nossa travessia era de 7 dias. Aí saímos navegando, começamos a navegar. No 3º dia, o meteorologista chamou via rádio. Eu estou falando de 1992. Não tinha GPS, não tinha nada da tecnologia, era rádio. E disse, preparem-se que está vindo uma grande tempestade aí, a pior tempestade na Nova Zelândia. Os carneiros estão congelando no pasto, de tanto frio que é. Bom, começaram a vir ondas, essas coisas acontecem sempre à noite, ondas e mais ondas, e de repente eu estava lá dentro fazendo um café, porque era o meu turno de subir,
E Vilfredo bateu, eu não escutei, e de repente o barco faz um barulho enorme. Ele desceu para ver por que eu estava demorando, e o barco faz um barulhão, mas assim, parecia que a gente tinha batido. E apagaram-se, o radar apagou e o barco parou. E aí ele falou, batemos no container, porque a gente só com o radar não tinha visto nada, nenhum navio, nada ao redor. E aí ele disse, eu vou ver o que é. E aí ele subiu. Quando ele olhou, os 2 mastros tinham quebrado. E estavam pendurados do lado de fora do barco. Olha, é um pesadelo. Naquela hora você não pensa assim, sabe, em nada. Diz assim, e agora? Como é que nós vamos sobreviver sem o mastro, que é a nossa vela propulsora? Bom, naquele momento nós paramos, botamos os livros na mesa, o que a gente faz numa emergência dessa, porque você não se prepara para isso. Isso é imprevisível. Aí achamos lá uma solução, tem que cortar os mastros para eles não baterem, né, no casco do barco, com perigo de furar o barco, que apesar de ser de aço, tinha aquelas pontas assim, joga tudo fundo do mar. Aí fomos lá, cortamos, demoramos, cortamos, botamos tudo para o fundo do mar. Tínhamos uma preparação feita, tínhamos um rádio de reserva e comunicamos, olha, aconteceu isso. Aí eles disseram na Nova Zelândia, não tem navio que vai sair do porto para ir salvar vocês, porque as condições de mar são péssimas de tempo. Aí nós olhamos e disse, bom, nós vamos voltar com o nosso próprio meio. Nós tínhamos autonomia de 400 milhas, que era a distância que a gente estava, para voltar para Nova Zelândia. E nós tínhamos levado 3 dias e meio para chegar lá. Nós demoramos 11 dias. Temperatura 5 abaixo de 0, cada um fazendo o seu turno lá fora. As ondas cobriam o barco, um frio de rachar. Pegamos mais 3 tempestades. E aí é naquele momento que você está ali, sozinha, no meio do mar, né, levando o barco, que você vê a sua responsabilidade de mãe, né, que está levando os seus filhos, mas também a sua responsabilidade consigo mesma. Eu não quero morrer, eu quero que o barco chegue num porto seguro. E todo mundo dando o melhor de si, né? Então, aquela volta do barco por 11 dias, o rádio chamava, o tempo tinha melhorado, aí a gente falou, não, nós vamos chegar com o nosso próprio meios. E quando nós voltamos para Nova Zelândia, que nós chegamos, eu dizia assim, gente, este foi o momento pior que eu passei no mar. Porque eu não tinha certeza quanto tempo ia demorar, a tempestade, uma vindo atrás da outra. Eu não tinha certeza que o nosso diesel ia dar para chegar. Uau. Quando nós estávamos assim, a umas 6 horas, que amanheceu 6 horas da Nova Zelândia, que a gente já via as montanhas da ilha para onde a gente estava indo, eu vi um barco de pesca, eu chorava, porque eu estava emocionada. Eu digo, o mundo tem mais gente, não acabou. Porque para mim aquilo ali tinha sido assim, o fim do mundo. Eu sem ver, sem falar com ninguém. E nós que estávamos no barco, sempre nos incentivando. Agora é o seu turno. Eu fazia sopa, eu fazia, sabe, chocolate quente, que era para manter a moral da turma, né? Porque precisava de alimentação calórica. Mas foi, assim, o pior momento da minha vida. E em nenhum momento nós pensamos desistir. Então ali eu aprendi. Quando veio o Covid-19, quando veio o lockdown, quando veio a quarentena, eu pensei cá com o meu, né, coraçãozinho dentro da minha cabeça, né? Gente, eu já passei uma situação parecida, mas ao mesmo tempo essa situação que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos assim, você está nessa tempestade e você não saber como você vai chegar naquele porto. Mas não desistir nunca. As regras de segurança são as mesmas, coloca salva-vida, coloca 2 cabos amarrando para ninguém cair no mar. Então, por pior que fosse a tempestade, eu olhava lá no horizonte, não via um céu azul, não via nada. Nossa, eu consigo imaginar, mas eu imagino que assim, o quão, né, pior, enfim, né? é uma realidade muito longe, assim, que a gente nunca viveu mesmo, que você viveu, né? Não é? Então,
E é isso, Fernanda. Toda tempestade passa. Não importa o quão forte seja, o quanto dura, toda tempestade passa. E isso ficou uma lição muito grande que o oceano me deu para a minha vida. Então, a minha vida, o oceano estão juntos com grandes lições e grandes aprendizados. Que lindo, Luísa. Obrigada por trazer essa história. Né? Acho que é muito forte, assim, a gente ter essa consciência, assim, e respirar fundo, né? E acho que o nosso universo interno também ajuda, né? Eu imagino que nessas situações você também, enfim, a gente tem as nossas próprias ferramentas, né? Eu adoro cantar, por exemplo, né? Assim, outro dia o Pete, né, marido da minha mãe, falou que o canto, assim, quando a gente está cantando, não tem espaço para o medo. Eu achei muito bonito isso, né? Que é verdade. Então, acho que tem, assim, esses lugares, imagino vocês ali naquela situação, né? Mas é isso, e dando suporte, né? E comendo uma coisa que dá força, ou, né, uma palavra, ou uma coisa, assim, é isso que a gente está fazendo, né? Mas... E aí, isso é importante, esse suporte. Uhum. Esse suporte de uma pessoa para outra, né? De quem está ao seu entorno, né? Sim. Ai, muito obrigada. Muito feliz, emocionada, assim. De nada. Eu tenho uma conexão muito grande com toda a sua família, que eu te contei ontem, né? Uhum. Desde que o Lama Michel tinha 12 anos, que seu pai procurou para a gente conversar sobre estudo à distância, escola à distância, educar as crianças. Então, a gente tem uma conexão muito grande. E eu tenho, assim, um carinho muito especial e, assim, uma devoção muito especial de muita admiração pelo Lama Michel, pela sua mãe, pelo seu pai e agora por você. Eu que tenho por você. Obrigada, Luísa. E a gente continua navegando os mares, né? Assim, acho que tem muita aprendizagem nesse lugar que a gente está vivendo agora, assim, né? Dessa transição, enfim, essa navegação, né? Tudo muito novo e olhar com calma, né? Assim, respirar fundo. E que a tempestade é a mesma, mas são barcos diferentes. Tem gente que está em barco menor, tem gente que está numa tábua, tem gente que está numa boia salva-vida. Então, são vários barcos na mesma tempestade. Então, a gente também tem que se ajudar. Né? Com certeza. Então, é isso aí. Com certeza. E vale pular para o barco do lado, que é pior que o nosso, para ajudar o outro também, né? Vai ser bom. Exatamente. Vai voltar pro nosso exatamente. Exatamente, temos feito isso bastante. Essa solidariedade que a gente está vendo, de poder ajudar as pessoas, isso é fundamental. Eu acho que isso também é uma coisa que surgiu mais forte, né, em nós brasileiros. Né? Ficou muito latente. É uma solidariedade que a gente encontra muito no mar. Né? Você encontra barcos que estão precisando, que estão precisando de ajuda e que te ajuda. A gente costuma dizer que é a lei do mar. Né? Você ajuda sem esperar retorno, porque você nunca sabe se um dia é você que vai precisar, né? Mas então a gente ajuda sempre sem esperar retorno de nada, nem de ninguém. E é isso aí. Linda. Muito obrigada pela sua força, pela sua presença. Eu agradeço de nada. Muito, uma inspiração. Obrigada por me convidar. Estou bem feliz de poder compartilhar um pouco, né, da nossa vida e do nosso oceano. E cuidemos dos nossos oceanos, né? Por favor. Muito importante, das águas, né? Muito importante mesmo. E por isso eu repito minha mensagem: seja você também a voz dos oceanos. Vamos estar juntos para dar uma voz a esse oceano que está pedindo socorro. Obrigada, Heloísa.